Graças a Deus, estamos nós aqui, uma vez mais, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Dessa feita, abordando a questão 222. Antes, porém, vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, mentalizando os nossos protetores, que em nome de Jesus aqui estão para nos ajudar, nos inspirar, nos orientar no aprendizado que tanto necessitamos realizar. E a Ti, Divino Mestre, Senhor Jesus, nos dirigimos nesse momento para agradecer por mais uma vez a feliz oportunidade que nos concedes amanhã de hoje. Ajuda-nos, amigo maior. Permite aos Teus mensageiros de amor nos assistir nesse momento. E que deles possamos receber a orientação benfazeja que Tu nos envia. Consigamos alcançar o entendimento apropriado das verdades de amor que Tu nos proporciona através da educação da doutrina de luz, de amor e de vida eterna. E assim, mestre amado, confiantes na Tua presença entre nós, na Tua assistência institucional, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos estudos da manhã. Que assim seja. Iniciamos, como sempre, com a pergunta que não está no Livro dos Espíritos, que é justamente o porquê da importância de estudarmos o Livro dos Espíritos. E como vimos, há muitos porquês. Poderíamos passar a manhã toda aqui só falando desses porquês de estudarmos e de que temos necessidade de compreender o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós queremos ressaltar que o estudo do Livro dos Espíritos nos ajuda a responder uma questão da vida humana. O homem se questiona, que é justamente de onde vimos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. É fundamental para aquele que deseja compreender a doutrina dos Espíritos e conhecer-se a si próprio, ter ao menos uma noção apropriada e não simplesmente ideias pré-formatadas a respeito desse entendimento. Podemos dizer que estudar o Livro dos Espíritos é importante, porque nos ajuda e nos estimula a pensar sobre religião e entendê-las sem dogma. A grande maioria das religiões vem com ideias pré-concebidas, muitas delas sem poder ser questionadas. E a doutrina dos Espíritos pretende se fundamentar, sobretudo, sobre a razão, fato pelo qual sugerimos que devemos questionar, perguntar, duvidar até, para podermos compreender o entendimento que precisamos alcançar a respeito da palavra que os Espíritos nos trouxeram em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa doutrina. E não simplesmente aceitar por aceitar, porque alguém está dizendo, ou porque o Livro dos Espíritos afirma, ou porque Kardec disse, ou porque sugere a espiritualidade. Sem o entendimento da razão e dos porquês da doutrina dos Espíritos, não seremos ou não alcançaremos verdadeiramente o entendimento apropriado que nós necessitamos. Esse é um dos principais objetivos, o fundamental do estudo do Livro dos Espíritos. Nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos porque é fundamental conhecer o Espiritismo pelo começo. E é muito comum, aos dias de hoje, as pessoas estarem lendo os mais diversos livros da biblioteca espírita. Natural até, porque existe uma quantidade enorme de livros da literatura
espírita. Entretanto, até para poder entender adequadamente o que essa literatura nos traz, é fundamental termos uma base de entendimento, de compreensão do que nos sugere os espíritos superiores. E essa base nós só teremos se entendermos adequadamente a proposta da razão e dos porquês que nos traz o Livro dos Espíritos. Ele ensina a pensar de forma racional e não simplesmente repetir o que os outros dizem e fazem. É muito comum numa religião ou numa escola de pensamento as pessoas estarem fazendo e repetindo o que os outros fazem, o que os outros dizem, porque viu que é assim, porque acha que é assim, porque todo mundo faz assim, quando o fundamental é que cada um faça entendendo os porquês. E não duvidem, isso acontece muito nas casas espíritas. Pessoas que, bem intencionadas, aceitam e acreditam na doutrina, acreditam na reencarnação e simplesmente aceitam sem o entendimento apropriado do que nos ensina a doutrina dos Espíritos. E aí, mais uma vez, estamos nós fazendo o que muitos fazem, ou o que nós fizemos durante toda uma existência, participando, vivenciando, trabalhando, aprendendo em uma doutrina, em uma religião, mas fazendo o que os outros fazem. O fundamental, que é o desenvolvimento da razão e da compreensão dos porquês, muitas das vezes esquecemos de fazer. Nós precisamos ter uma visão geral, não é aprender, até porque a doutrina é extremamente vasta, não complexa, ela é simples por natureza, mas ela aborda uma enormidade de assuntos, como ciência, como filosofia e como religião que é. Mas essa visão geral precisa ser fundamentada. Não simplesmente repetir, como já dissemos. Porque vimos os outros fazer dentro da casa espírita. Porque os outros fazem o que tal médium disse, o que tal orador disse. Porque Silvio disse. E nós pedimos, não aceitem sequer aquilo que nós estamos dizendo, sem antes fundamentar o entendimento. Sem antes buscar a compreensão daquilo que nós estamos trazendo. Por isso que, na grande maioria dos pensamentos que expomos na tribuna, sempre nos referimos a uma literatura para fundamentar o entendimento. E até para que se entenda que o pensamento não é nosso. Nós já aprendemos com os Espíritos. Por isso é tão importante o entendimento e o aprendizado do Livro dos Espíritos. E podemos dizer que o Livro dos Espíritos é uma ponte que liga literalmente o mundo material ao mundo espiritual. Não que nós venhamos a transitar do mundo material para o mundo espiritual através do Livro dos Espíritos, mas em pensamento, em entendimento, em compreensão, só atingiremos o mundo espiritual se nós o entendermos adequadamente, se nós tivermos uma base de poder compreender. Do contrário, vamos estar fazendo mais do mesmo, que é alimentar o mundo espiritual pelos valores do mundo material que já detemos. E isso simplesmente nós não vamos conseguir. Porque o mundo espiritual é a causa, é o início, é o princípio de tudo. E via de regra, o homem, ao assumir os valores materiais, está assumindo as consequências, os efeitos, e não o início de tudo, que é o mundo espiritual. E como temos dito sempre, nós poderíamos passar aqui a manhã toda só falando dos porquês, da importância de lermos o Livro dos Espíritos, coisa que o faremos nas próximas vezes que nos encontrarmos aqui. Nós vamos dar continuidade à leitura e ao entendimento da questão 222. Damos continuidade de onde foi concluído o pensamento. Diz o seguinte: não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha, é quase como que se não existisse. Ou seja,
Kardec aborda de uma forma extremamente objetiva o pensamento da existência da alma, questionando e dizendo também que não há meio termo. Ou ela existia ou ela não existia antes da existência do corpo. Se existia, precisamos ter uma noção, ter uma ideia da realidade espiritual em que ela se encontrava. Se tinha ou não consciência de si mesmo, antes de reencarnarmos, antes de sermos até espíritas. Podemos dizer que tínhamos consciência da nossa realidade espiritual, de si próprio, em que momento existencial nós nos encontramos? É uma pergunta que nós precisamos ter a resposta para nós, o entendimento a respeito da reencarnação. Se não tinha, é quase como se não existisse. Imaginamos um caso dos nossos irmãos animais. Nós sabemos que eles têm alma. Há espíritas que afirmam categoricamente que os animais têm um princípio espiritual, sem querer aceitar essa realidade. Ora, se há um princípio espiritual, isso é um fato, há de haver alguma coisa, não só o princípio, que o permita e que o possibilite a encarnação no mundo material. E como nós sabemos, o que é a alma, senão o espírito encarnado? E se o animal está encarnado, ele tem aí uma alma. Segundo o raciocínio, pelo menos que eu entendi da doutrina espírita, esse é o nosso entendimento. Se ele tem consciência ou não, são outros 500. Certamente não tem consciência, porque ele está trabalhando os seus instintos evolutivos. Como nós mesmos, nós também somos animais, estamos animais. No passado até mais rude, menos esclarecido, bem menos esclarecido. Certamente não tínhamos, não que venhamos até hoje a plena consciência dessa realidade, mas provavelmente não tínhamos nenhuma. Então, Kardec sugere que é como se ela não existisse. Se não se tem, e é isso que ele quer dizer, a ideia apropriada de uma coisa, a ideia da realidade de uma situação, de uma verdade, é como se não a tivéssemos, como se não existisse. Muito bem. E continua o texto. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Há escolas de pensamento, há irmãos nossos, que a coletividade a que nós pertencemos nos faz ligado a uma realidade onde, depois de desencarnarmos ou antes de encarnarmos, nós existíamos segundo essa coletividade. Ou seja, o entendimento da realidade coletiva que nós pertencemos é tido num dado momento como uma condição diferenciada em relação à que nós efetivamente participamos, que é como se você fosse um pedaço daquele conjunto. E nós fazemos parte de um determinado conjunto? Sim, mas nós temos a nossa individualidade. O homem é um ser individual. Como dissemos anteriormente, em determinado grau de evolução, sem entendimento da realidade. Como nós, ainda hoje, não temos o entendimento apropriado da realidade que nós habitamos. Temos uma noção que vamos evoluir, que estamos evoluindo em relação ao que nós fomos e ao que fizemos no passado encarnatório. Hoje, certamente, agimos e procedemos de forma muito diferente. Pensamos de forma bem diferente do que nós fomos. Coisa que não quer dizer que hoje já tenhamos essa condição apropriada. Entretanto, já passamos a ter uma situação de noção dessa realidade. Estamos, ao menos, aprendendo. Por mais que o homem ainda compreenda ou venha a compreender a sua realidade presente, ainda está muito distante do entendimento e da compreensão espiritual a que nós estamos voltados. E continua o texto dizendo: admitindo, de acordo com a crença vulgar,
que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. Ele admite uma hipótese de uma crença que é comum, de que a alma nasce com o corpo. Ele faz algumas perguntas com relação a essa situação, que nós vamos ler em seguida. No resumo, é isso que ele está colocando aqui. Na pergunta primeira, ele faz a seguinte questão: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Ou seja, se o homem, ao encarna pela primeira vez, a ideia comum Kardec se refere, e a alma aí também foi criada nesse primeiro momento, o que é que justifica nós termos uma diversidade enorme de tendências, de valores, de pensamentos, de sentimentos, de propósitos, de objetivos? O que é que justificaria isso? A hipótese que ele admite, o que ele comenta, aliás, é que algumas pessoas assumem o entendimento de que quando você nasce, a alma é criada. Não tem algumas religiões que pensam assim? Muito bem. Se todo mundo é criado naquela condição, naquele momento inicial, por que todos somos diferentes? Ou tem tanta diferença um do outro? Se somos criados ao mesmo tempo? Era no mínimo para sermos iguais. É essa pergunta que a gente vê que esse entendimento ou essa concepção a respeito da criação da alma não tem sentido, não se sustenta. É isso que ele quer mostrar. Não tem fundamento. Ora, se é todo mundo diferente, porque não tem nenhum igual aqui, não existe cópia de ninguém. Porque se todo mundo foi criado, um é mais capaz e o outro é menos capaz. Um é mais inteligente e o outro é menos inteligente. Um vem com um problema físico e o outro com um problema mental. E por aí vai. Cada um faz uma coisa diferente, cada um opta por uma situação diferente, cada um tem uma escolha diferente. Uns se dedicam mal, outros se dedicam bem. Então essa questão não se sustenta. Com esse entendimento de que a alma criada junto com o corpo, quando encarnamos pela primeira vez, não tem fundamento. Ela carece de compreensão melhor. Pois não, Barbosa? O espírito pode ser criado e nascer automaticamente, porque ele foi criado por Deus. Eu chamaria ele de reencarnação, ele foi criado pelo poder com a vida física. Entendi a pergunta. Você perguntou como é que um espírito recém-criado pode reencarnar. Talvez não reencarnar, porque ele não nasceu fisicamente, claro. Mas foi isso que você perguntou, não foi isso? Foi isso que você trouxe para nosso exercício. Não é isso? Veja só, é quando a gente começa a perceber que até o nosso entendimento a respeito do que é a criação, como ela acontece, como ela se sucede, como é a criação humana, como é que acontece a nossa evolução, ainda está muito distante da compreensão da realidade. O espírito recém-criado não quer dizer que ele está pronto para reencarnar, nem tampouco foi criado no mundo material. A vida vem do mundo espiritual, não vem do mundo material. Nós é que imaginamos que a criação de tudo começa no mundo material, e não é. Nós somos consequência. Nós estamos vivendo o reflexo daquilo que nós somos realmente. Nós que, por não compreender a realidade existencial universal, é que imaginamos que tudo se restringe ao mundo material. E sem querer responder a pergunta que sugere Barbosa, até porque nos falta essa condição, e duvido que dentre nós encarnados exista esse capaz de responder essa pergunta, nós precisamos alcançar ainda o que é a criação. A gente não sabe como é que nasce. A gente tem ideia de como é gerado o ser humano. O zigoto é formado pela união do espermatozoide e do óvulo. Mas que forças atraem? Como é que eles fizeram? Nós temos uma noção do ato humano que gera isso. Mas as forças envolvidas, as possibilidades de a existência dessa condição, ainda está muito
quanto anos-luz. Até recentemente, imaginávamos que um átomo era a parte indivisível da matéria. Não é assim? Entretanto, a ciência já assume que em um átomo, notem bem, que diferença. Num átomo, prótons, elétrons e nêutrons, que ele é formado. Entre um e outro tem mais espaço vazio, distâncias enormes do que a matéria propriamente dita. Não vamos entrar nesse assunto, porque aí a gente passa a manhã toda só falando disso. Por favor, pode falar. Vai ser, todo mundo vai ser, naquele momento, real, porque essa é a humanidade. Aí, mas o criar, não explicaria essa diferença? Note bem, se referindo às colocações que nós fizemos anteriormente, até bem pouco tempo, a ciência assumia que o átomo era a menor parte da informação da matéria. Não sei, não estou atualizado com relação a esse entendimento, mas a ciência, até recentemente também, assumia que a menor parte do organismo humano era o DNA. E não é. Essa é a questão. O DNA tem uma quantidade enorme de cromossomos. Cada um fazendo uma coisa diferente. É o cromossomo a menor parte da formação do organismo humano? Não é. E por que cada um faz diferente? Como é que cada um faz diferente? Então não pode ser o DNA que explica a razão dessa condição de diferenciação. Compreendeu? Aí a pergunta que eu faço é, onde é o começo? Qual o começo que você está falando? Do espírito ou do homem? Do espírito. A gente não conhece o começo da gente, a gente vai conhecer o começo do espírito. Então não dá. Não dá para tentar querer responder. Dá para chutar, dá para elucubrar, dá para, sabe, devagar. Mas dizer é isso ou é aquilo? Está muito longe, muito distante. E não é mistério de Deus, porque em Deus não há mistério. Há coisas que o homem ainda não conhece. Os próprios espíritos superiores dizem. Não, a capacidade de entender nós já temos. Nós não nos dedicamos para tal. Hoje de manhã eu vi um vídeo muito interessante. 1% da população mais rica do mundo tem uma quantidade de dinheiro 20 vezes maior do necessário para matar a fome do mundo inteiro. A gente está voltado para arrumar e ganhar dinheiro, em vez de aprender a evoluir. Por outra feita, o Brasil arrecada em 9 dias, só 9 dias do ano, o suficiente para resolver o problema da fome do Brasil inteiro. E aí, o problema está com o rico ou com quem administra o dinheiro que o Brasil recebe? Compreende? Então não é um problema de política, não é um problema social, é um problema de evolução espiritual. O homem está preocupado consigo, sem entender a coletividade a que pertence, ou como funciona a sua coletividade. Ele quer explorar, ele quer tirar, ele quer se defender, ele quer assumir, se apropriar, e acha que o que já aprendeu é muita coisa, e não tem noção sequer de onde veio, o que está fazendo aqui, nem para onde vai. São as perguntas iniciais que nós fizemos. Eu falei mais ou menos, eu acho que ainda há comunidade espiritual para entender. Veja só, é Roberta, né? Roberta, eu não sei se maturidade espiritual, mas com certeza os nossos propósitos de vida, com certeza nos permitiriam estar numa condição evolutiva muito maior do que nós nos encontramos nesse momento. Não sei se alcançar o nível de criação ou a criação como foi feita, mas seguramente a nossa condição moral hoje era para estar bem mais à frente do que estamos presentemente. Nós estamos desenvolvendo inicialmente o mais objetivamente, o mais pretensiosamente a parte intelectual. E esquecemos da moral. Por isso que o intelecto
está tão atrasado. Se o intelecto se dedicasse essencialmente, ou grande parte do que se dedica à parte moral, certamente o nosso alcance, nós poderíamos ter uma evolução, um desenvolvimento muito maior do que nós temos hoje. Então não dá para dizer se já temos ou se não temos essa maturidade. Nós estamos aqui refutando. Com certeza toda a humanidade não, mas pelo menos boa parte já tem condições. O coletivo é resultante das individualidades. Se a individualidade está voltada para um propósito, a resultante da coletividade vai ser a soma dos individuais. Então eu não acho que seja nenhum nem outro. Eu acho que é o propósito evolutivo nosso está voltado para assambarcar, para ter, e não para ser. Essa é a questão. Muito bem. A segunda pergunta que Kardec nos propõe é: de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para essa ou aquela arte, para essa ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Segunda pergunta que Kardec faz em cima da questão da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo. Por que tem crianças especiais, tanto para um sentido como para o outro, extremamente inteligentes, que não se explica o seu entendimento ou o seu aprendizado? Como isso acontece? Como esse processo? Não dá para explicar com a formação da alma ao mesmo tempo que o corpo. Não é isso? Continuemos com o texto. Na terceira pergunta, Kardec propõe: de onde em uns as ideias inatas ou intuitivas que em outros não existem? Por que eu tenho tanta intuição, enquanto outros parece mais uma porta fechada, não tem nada? Porque tem gente que diz assim: minha mediunidade é igual uma porta fechada, tem que bater com muita força e às vezes não abre. E não é assim. Depende de cada um, dos valores, das propostas de vida, das buscas, das necessidades e, sobretudo, da condição evolutiva. A explicação de que a alma nasce, mais uma vez, junto com o corpo, não fundamenta, não dá razão para esse raciocínio. Na quarta pergunta, Kardec perguntou: de onde, em certas crianças, um instituto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com os meios em que eles nasceram? Ou seja, de uma forma mais simples ou de outra forma, Kardec pergunta: por que algumas crianças, independente do meio onde nascem, têm tendência para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, para o vício ou para a virtude? Porque há crianças que nascem em regiões paupérrimas e que têm posturas bem diferentes do meio em que vivem. Entretanto, nós sabemos, conhecemos até crianças que nasceram em meios privilegiados, com oportunidade de educação, de informação, de orientação, mas que se dedicam ao vício, se dedicam ao oportunismo, se dedicam a situações que não conduzem ao crescimento individual ou coletivo. É isso que ele propõe através dessa questão, onde, de fato, mais uma vez, a justificativa de que a alma nasce junto com o corpo não se sustenta. Na quinta pergunta, Kardec questiona: por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Ou seja, mesmo sem educação, ou com a educação, vai ter alguém mais adiantado do que o outro. Por quê? Não nasceu tudo igual? Não foi formado tudo igual? Ou seja, nós somos diferentes um do outro por natureza. Como justifica se a alma foi criada junto com o corpo? Mais uma vez é o codificador mostrando que não se sustenta esse entendimento. Na sexta questão, Kardec perguntou: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes, nós, nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton. Kardec pergunta, em outras palavras, por que existem homens civilizados e outros selvagens?
Se tomarmos um recém-nascido, um hotentote, é um ser primitivo, mas se receber educação, pode ter o entendimento de um Newton, de um Laplace. É isso que ele quer dizer. Então, mais uma vez, demonstrando que não se sustenta a fundamentação ou o entendimento de que a alma é criada junto com o corpo. E continua Kardec: qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que as almas são iguais ao nascer, ou são desiguais. Se são iguais, porque entre elas tão grande diversidade de aptidões. Ou seja, é Kardec perguntando qual é a filosofia, ou qual é a religião, ou qual a teologia, ou como queira o nome desejarmos dar, a linha de pensamento que pode explicar ou resolver esses problemas. Ou a alma são iguais ao nascerem ou não são. Se são iguais, porque entre elas tão grandes diversidades comentadas aqui anteriormente. Disse-á que isso depende do organismo, mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, porque a inata superioridade concedida a alguém. Eu não sei se vocês percebem, mas nesse texto ele é construído em cima de um entendimento de que a matéria se explica pela matéria. Quando tudo começa no mundo material. E não é. Nos falta a compreensão, a aceitação, o entendimento de que a vida existia-se no mundo espiritual. Em cima desse raciocínio, como ele foi construído, o entendimento é assumido como se a matéria ou o mundo material se explicasse por si próprio. E não é, porque ele é consequência. Compreenderá essa parcialidade da justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Não sei se vocês estão entendendo o que Kardec está questionando. Ele está sugerindo aí, em forma de questionamento, que Deus seria parcial, dando a um privilégios que outros não têm. Se todos foram criados iguais, e no momento da encarnação, ou ao nascer, todos deveriam viver a mesma situação. Não deveria ser assim? E não é. A própria experiência nossa nos diz isso. Então, a razão não nos dá condição de entender de outra forma. E para um Deus justo, para um Deus imparcial, não poderia existir tanta diversidade. Kardec continua: admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Ou seja, Kardec começa a fundamentar o entendimento, fundamentação da reencarnação, admitindo que todos nós já nascemos e vivemos em várias reencarnações, e cada um tendo experiências diferentes, aprendizados diferentes. E ao reencarnarem, trazem consigo a intuição, a lembrança, o sentimento do que viveu, do que experimentou, e aí exercitando aquilo que mais deu atenção. Os mais viciosos, naturalmente, vão ter dentro de si a propensão para o vício. Os mais intelectualizados para o intelecto, os mais para o lado moral, certamente para o lado moral. E por aí vai. Todos nós estamos exercitando, cada um de nós, segundo o que é que nos faz evoluirmos para uma vertente, cada um por um caminho. Fazem ideia? Nós não somos diferentes, nós estamos diferentes.
uma distinção enorme. Estamos diferentes numa condição evolutiva. Presente ao Criador, somos todos iguais. Como numa escola, existem alunos da primeira, da segunda, da terceira, por aí vai. Mas nenhum é mais privilegiado do que o outro. Um é mais experiente do que o outro. Em linhas grosseiras, é mais ou menos isso que acontece com a nossa realidade. Na escola é porque estudou mais e estudou menos. E na vida, o que é que faz ou nos faz ser diferente? É o tempo que se viveu? Certamente que não, né? Porque tem muita gente com a mesma idade que eu tenho. Muito mais sabida do que eu, com certeza. Mas tem também aqueles que não estão muito aí não, querem jogar bola. Tem uns que ganham muito dinheiro jogando bola, né, já? Mas joga bola no sentido popular da coisa. Dedicadas ao vício, dedicadas à ociosidade. E o que é que nos faz ser diferentes? Ou estarmos diferentes uns dos outros? As nossas escolhas. Cada um opta. Cada um tem um livre-arbítrio. Que podemos dizer relativo. Relativo a quê? Relativo à nossa condição de entendimento. Então, as nossas escolhas que fizemos, diante do esforço empreendido, diante das buscas, diante do estudo, maior ou menor, é que nos faz estar momentaneamente em condições de entendimento diferente, de postura, de valores. Na essência, todos nós chegaremos, no final da viagem, no mesmo ponto. No momento em que nós aprendermos, entendermos e aceitarmos a condição coletiva da existência que nós pertencemos. Não como seres que vão voltar para o lugar de onde a gente veio, não. Como seres criados da mesma condição moral e intelectual, que é Deus, com o mesmo propósito de evoluir. De igualdade, de fraternidade, de respeito, de caridade e por aí vai. Vai depender exclusivamente da nossa aceitação e da escolha que fizermos. E Kardec continua dizendo, dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. Ou seja, Kardec dá uma ideia muito simples. Se todos os indivíduos da mesma idade deveriam ter a mesma compreensão de vida se um homem fosse criado com a sua alma no momento da encarnação, né? Então, quem tem 15 anos de idade teria o mesmo entendimento de vida, o mesmo valor, o mesmo propósito. E não é. Quando a gente chega aos 20, aos 30, cada um tem uma diversidade de compreensão, de aceitação, de opção, de escolha, de caminho. É isso, em outras palavras, que ele nos sugere. Deus, continua Kardec, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Como é que pode ser perfeita se são desiguais? Se são perfeitas, tem que ser iguais. Não é assim? Então, Deus não criou ninguém desigual. A perfeição nós conseguiremos na medida que evoluirmos. Não existe desigualmente perfeito. Seríamos ou atingiríamos a perfeição de forma desigual. E não vamos. Há um caminho só que nos leva ao final da trajetória. Mas nós é que vamos escolher. Nós é que vamos decidir em que momento, em qual situação. É isso que nos dá a condição da evolução. O problema é que a gente sabe julgar. Na hora de julgar, o que a gente faz? Julga a nosso favor. E quando a gente está julgando ao nosso favor, está julgando contra nós. Essa é a questão. Continua Kardec dizendo, com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, e que apenas vemos o presente e não o passado. Ou seja, a variedade ou a quantidade ou a pluralidade das existências, analisada pelo ponto, pelo momento presente, é que faz nosso entendimento ser ainda equivocado a respeito da reencarnação, a respeito da igualdade, a respeito do caminho evolutivo que nós nos encontramos, a respeito do nosso destino. A maioria das pessoas só analisa pelo presente, não tem condição de avaliar sequer o passado.
não conhecem sequer o passado, querendo todos um presente que sejam iguais. E todos nós somos iguais, sim, mas segundo a capacidade de realização e do que fez e do que é capaz de realizar. Kardec questiona: será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Seria racional nós optarmos, em outras palavras, ele está questionando, o entendimento de que a alma é criada junto com o corpo, que não se sustenta, ela é racional em detrimento daquela que explica? Porque muita gente não quer aceitar a reencarnação. Uns aceitam a ressurreição, como se fossem coisas diferentes. Tem gente que não aceita a reencarnação. Tem pessoas esclarecidas, pessoas bem informadas, bem preparadas. Não é uma questão de capacidade de entendimento. Capacidade de entendimento tem muito, mas às vezes não quer, opta. Escolhe um caminho que é divergente da realidade. Simplesmente, muitas das vezes, por uma questão de casta, por uma questão de religião, por uma questão de meio onde vive. À vista da sexta interrogação acima, virou naturalmente que o Hottentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o Hottentote é ou não um homem. Se é, porque a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é, por que tentar fazer o cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso, que é a Hottentote. O termo Hottentote refere-se a um povo nômade, nativo da África Austral, mais conhecido hoje como Khoisan ou Khoisan. Hoje é considerado um termo pejorativo e racista. Ele foi criado pelos colonizadores europeus para regularizar o som da língua desse povo e suas características. Ou seja, o Hottentote a quem se refere Kardec é simplesmente um homem primitivo, um homem tido pela maioria como um ser inferior. E muitos não considerando sequer um homem. Ou seja, ele questiona, será que Deus privou a essa criatura de ter a condição de evoluir, criando um homem mais preparado do que o outro, mais capaz do que o outro? A razão nos diz que não. A razão raciocinada, a razão fundamentada no entendimento, na compreensão, no exercício da lógica. Não a razão daquele que quer escolher pensar dessa maneira. E Kardec nos diz que a doutrina espírita tem uma amplitude bem maior que tudo isso, do que esse entendimento de vida. E é isso que propõe a doutrina dos espíritos. Segundo a doutrina dos espíritos, diz Kardec, não há muitas espécies de homens, há tão somente, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados. Porém, todos suscetíveis de progredir. Não é esse o princípio, mas conforme a justiça de Deus, ou seja, Kardec pergunta, segundo o que os espíritos dizem, ou esclarecem, algumas raças diferentes de homens, mas na sua essência, nenhum diferente do outro. Estão diferentes, como nós estamos diferentes nesse momento, por uma condição evolutiva. Mas a todos é dada a condição de evoluir com o mesmo objetivo, o mesmo ponto. E ainda mais, e o homem, na sua grande maioria, ainda não compreende ou sequer tem dificuldade de aceitar que aos animais também é dada essa condição, enquanto tempo a Deus pertence esse entendimento. Nós não temos. Mas tudo nos sugere, como o entendimento de que tudo no universo evolui, do átomo ao arcanjo, não é assim? Nós aprendemos? Então, se do átomo ao arcanjo tudo evolui, tudo cresce, tudo desenvolve, entre o átomo e o arcanjo, seguramente estão os nossos irmãos animais, as diversas raças de homens e simplesmente tudo o que existe. Até a matéria, essa que nós muitas das vezes imaginamos não, sem vida, ela tem vida. Ela tem um princípio existencial que nós ainda não concebemos, que evolui numa proporção de tempo que não somos capazes
de raciocinar, ou de entender. Então continua o texto nos dizendo: vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Ou seja, se nós formos avaliar o futuro segundo os parâmetros que avaliamos o passado e o presente que avaliamos até hoje, vamos ter as mesmas dificuldades. Por que é que alguns vão continuar evoluindo, sendo privilegiados, e outros não? Quem aprendeu fez certo, vai merecer aprender mais e continuar fazendo certo. Jesus já nos disse: aquele que tem, mais lhe será acrescentado. E nós não entendemos nada do que Jesus disse. Como é que, Senhor, que pode um homem ter e ser acrescentado, e aquele que não tem, até o que pouco que tem, ser retirado? Ou seja, nos falta o sentido espiritual. Por quê? Porque estamos voltados ao entendimento da vida material. E continua Kardec com a seguinte questão: se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte futura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma da felicidade eterna que lhe cairá? Ou seja, se a vida presente é que define a sermos o que continuaremos sendo pelos valores, pelos entendimentos ou pelos privilégios que entendemos ter, ou diferenciação em relação ao outro, se assim for, o menos privilegiado vai continuar sendo sempre menos privilegiado. E os mais privilegiados vão continuar sendo sempre mais privilegiados. E é quando se encaixa as palavras de Jesus: aquele que tem, mas que tem o quê? Não é o material, não. O material é consequência, é efeito, é reflexo. Jesus se referia ao entendimento da vida espiritual. Aquele que tem o sentido da vida espiritual, mais lhe será acrescentado. E aquele que nada tem, ou seja, que não tem sentido, que está voltado ao sentido material, não vai conseguir adiantar em nada, vai perder inclusive o que tem. É disso que Jesus falou. E eu não sei até quando as religiões mudaram, ou os homens modificaram essas palavras de Jesus, tanto que hoje o entendimento, se ao pé da letra, se torna simplesmente incompreensível. Muito bem, continua o texto. O homem que trabalhou toda a vida por melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor. Um homem que não conseguiu trabalhar. Igual a parábola dos trabalhadores da última hora. Alguns dos trabalhadores, ao serem questionados pelo senhor da vinha, disseram: é porque ninguém nos assalariou. E é disso que Jesus falava. Muitos de nós não evoluiremos naquele momento por uma questão injusta, por uma falta de oportunidade. A esse está reservado ser acrescentado mais oportunidades. Mas aqueles que ficarem em praça pública, só esperando o tempo passar, para chegar à última hora para ganhar o mesmo salário, esses não vão conseguir. Muitos de nós assim procedem. Não, esse negócio de espiritismo, negócio de espiritualidade, religião, não, deixa para quando eu ficar mais velho. Mediunidade, Deus me livre, esse negócio de médium, de bem espírito, não é comigo não. Está lá o espírito na sua frente o tempo todo, querendo conversar, querendo lhe ajudar. Não é nem vezes é o obsessor, é o protetor, é um anjo de guarda, mas não quer porque morre de medo. Deixa quando eu ficar mais velho, eu vou cuidar dessas coisas. Triste engano. Porque quando chegar mais velho, as energias que poderia utilizar na direção desse aprendizado, dessa tarefa, vão estar mais frágeis. O próprio entendimento não vai permitir ou possibilitar a compreensão dessas realidades. É disso que o Kardec fala. E continua Kardec dizendo: terceiro, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Ou seja, alguns de nós optam
pelo caminho, muitas das vezes, não adequados, por falta de entendimento, por falta de compreensão, porque não alcançou, porque não teve a oportunidade. É disso que Kardec questiona. Esses vão ter o mesmo destino que os outros? Ou daquele que optou por escolhas? Porque às vezes a gente quer escolher um caminho melhor, mas nos falta a oportunidade. Às vezes a gente quer trabalhar, mas não consegue. Não é assim que acontece muitas das vezes? Isso só para exemplificar. Na vida, no dia a dia, muitas das vezes acontece isso. Outros, a oportunidade bate a porta a todo instante e muitos dizem, não, tá na hora ainda não chegou a minha hora não, deixa mais para frente. Então, é tudo uma questão de escolha, como dissemos anteriormente. A nossa questão de evolução, ou a nossa missão evolutiva. Quarto, trabalha-se continuadamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas, em contraposição, a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como reprobos, ou seja, rejeitados? No caso contrário, fizeram por um par categoria idêntica à dos outros. Ou seja, muitos de nós, por uma questão ainda de oportunidade ou de limitação, estamos tentando aprender ou conseguir o aprendizado, mas que não conseguem, que ainda não alcançaram. O esforço ainda não foi o suficiente, há de se esforçar mais ainda para se conseguir. Esses vão ser tratados de forma semelhante aos que não se esforçaram por aprender? A razão nos diz que não. Esses vão ter novas oportunidades. Naturalmente, aqueles de nós que tivemos a oportunidade de estudar, de aprender, de desenvolver, de evoluir, mas que nos entregamos à ociosidade, fatalmente vamos ter novas oportunidades. Não é castigo, não. Não se trata de castigo, se trata de justiça. Vamos ter novas oportunidades, mas seguramente vamos ter que nos esforçar mais para alcançar as oportunidades que não demos o devido valor. Por que é que muitos de nós vamos ser deportados para um planeta inferior ao planeta Terra, que está entrando numa fase de regeneração? Por quê? Porque muitos espíritos são resistentes à evolução. Não querem se entregar ao bem, querem continuar no mal, no vício, no oportunismo. Esses vão ter novas oportunidades, mas em outro planeta, onde nem internet tem. Imagine um de nós viver sem internet hoje. Muitos vão para lá, não tem internet, Wi-Fi, nem pensar. Carro elétrico é um sonho ainda. Aliás, eles estão em estado primitivo ainda, basicamente. É isso que vai acontecer com muitos de nós. Estamos sendo convidados ao esclarecimento, ao aprendizado, ao entendimento. E não é da noite para o dia, não. Jesus já nos vem avisando isso há 2000 anos, mais de 2000 anos. A gente é que é teimoso. Por isso somos tidos como trabalhadores da última hora, para não dizer retardatários. Imagine como os espíritos são bonzinhos com a gente, são pacientes. Jesus, como é paciente? Em vez de chamar a gente de retardatário, eles nos chamam de trabalhadores da última hora, ou seja, só chegamos no último momento. E mesmo assim vamos receber o mesmo salário, desde que nós nos dediquemos e nos esforcemos. Estamos chegando no horário, vou botar um minutinho só. Se a gente der a continuidade, fatalmente o tempo não vai permitir para abordar. Então, nessa quarta questão, nós paramos de ir ao estudo da questão 222. Aqui deixamos também como sugestão para o entendimento desse assunto. Como no início, vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, possamos todos mais uma vez mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. E a Ti, Mestre Divino, uma vez mais agradecidos somos pelas bênçãos da oportunidade que representa para nós aqui estarmos, tentando aprender, tentando compreender, tentando alcançar as verdades e luz que Tu nos proporciona através da santa e doce doutrina dos Espíritos, que vem nos ajudar a evoluirmos e alcançarmos o propósito maior da evolução para o qual vai
a todos nós neste mundo. E assim é chamado uma vez mais, agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para o teu nome finalizarmos a primeira parte dos nossos estudos da manhã. Que assim seja.